Olá, meus prezados amigos que me ouvem. Gostou da primeira parte do vídeo? Então, neste momento, eu te convido. Vamos assistir a segunda parte? Você vai gostar da segunda parte, porque o desejo do meu coração é que você conheça o belo evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Porque esse evangelho, ele garante a remissão dos nossos pecados. Então você pode meditar nos versículos bíblicos que está recheando o nosso estudo. E o desejo do pastor Simões é que você conheça um evangelho que garante a vida eterna, que garante o perdão de todos os seus pecados, tanto do passado, como do presente, como do futuro, porque foi isso que Emmanuel veio fazer por nós. Foi nos remir, nos quitar da dívida e nos dar a herança gloriosa de morar no céu. Então, meu amado, vamos assistir agora? No nome de Emmanuel? Então, espero que você goste, que você se edifique. Amém. Diante dessa introdução que eu falei para vocês, dentro das Escrituras Sagradas, e esse versículo que nós lemos em 1 João, no capítulo 1 e verso 8, verso 9 e verso 10, que tem sido, na cabeça dos religiosos, uma polêmica muito grande, né? E os religiosos que não conhecem o cumprimento da justiça lá no Jordão, vale a pena eu ressaltar. Quando João estava lá batizando, e que ele foi batizar o nosso Emmanuel, ele batizou com imposição de mão. Observa bem, porque impor as mãos, imposição de mão, é passar algo de um lado para o outro. E pôr na mão na cabeça do Messias, João passou todo o pecado do mundo, inclusive os nossos, para o Emmanuel. Se não acreditar nessa passagem bíblica com imposição de mão, as pessoas estão com a fé fraca e uma fé errada. E eu creio que vocês sabem disso, que todas as pessoas do cristianismo moderno hoje, que você perguntar para ele se ele tem pecado, ele diz que está cheio. Estou cheio de pecado. Quem não peca neste mundo? Observa bem. Por que ele confessa que está cheio de pecado? Porque a sua fé é fraca e eles não creem no cumprimento da justiça. E nem conhece porque a eles nunca ensinaram para eles esse batismo glorioso. E eles se apegam em alguns versículos das Escrituras. Se apegam em alguns versículos e isolam os outros. As Escrituras não têm versículos isolados. O próprio homem, as próprias denominações que são tantas, cada uma tira uma parte da Bíblia para poder colocar neles. Eles acham interessante que serve para eles. E as outras partes das Escrituras, o que eles fazem? Eles isolam. E diz, isso aí é versículo isolado. Como eu vou mostrar para vocês isso aqui. Nós temos aqui em 1 João, né? Capítulo 1 e verso 8, que fala sobre a confissão de pecados e o perdão. Analisa aqui, olha, a confissão e o perdão. E as religiões modernas de hoje, que não têm conhecimento do belo evangelho, da água e do Espírito, do sangue e da ressurreição, que só acredita no testemunho dos homens, e esquece que no capítulo 5, ele diz para nós que o testemunho de Yahweh, o testemunho do Pai, é maior do que o testemunho dos homens.
Mas eles não acreditam no testemunho do Pai. Eles acreditam no testemunho dos homens, naquilo que os homens colocam no coração e na cabeça. Quer dizer, segue o coração, segue a justiça humana e os seus próprios pensamentos. E coloca na cabeça das pessoas, né, essa declaração que João ensina aqui no verso 8. E hoje nós vamos fechar esse versículo 8 de uma forma especial. Vocês estão com Bíblia na mão, porque nós vamos examinar o versículo 8. E o porquê que João está ensinando, dando essa declaração para nós. Conforme ele disse assim: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Vamos ficar um pouquinho aqui, para nós examinar a causa, né, do que o verso 8 está nos ensinando. João dizendo que se nós declarar que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Vamos abrir as Escrituras de uma forma maravilhosa em 1 Reis. Observa, vamos abrir em 1 Reis. Nós temos aqui uma resposta, porque, meus amados, eu sempre ensino para vocês que os apóstolos, eles aprenderam com o Messias, mas eles tinham também a Torá. E eles examinavam também a Torá no Antigo Testamento. Porque tudo que o Messias ensinou para eles, observa bem, está no Antigo Testamento. Até mesmo o Messias não trouxe outra escritura a não ser o que estava escrito nas Sagradas Escrituras, na Torá, que é o livro que Moisés escreveu. É 1 Reis, capítulo 8. Capítulo 8. E o verso 46. Verso 46. Os irmãos vão entender essa leitura de uma forma especial. Olha o que o 47 está dizendo para nós. Observa, o 46, né? Está dizendo para nós. Olha só, quero que vocês entendam o que João está falando no capítulo de 1 João, que é o capítulo 1 e o verso 8. E o que João está nos ensinando, que está aqui nessa palavra que nós vamos ler. Observa. Quando tiverem pecado contra ti, pois não há ser humano algum que não peque, e ficareis irado com a atitude deles, e os entregarem nas mãos dos seus inimigos, que os detenha e os leve como escravo para a sua terra, seja esta distante ou próxima. Veja o 47. Se na terra para onde fores, né, para onde forem levados cativos, reconhecerem seus erros e se converterem, e em meio à terra do seu cativeiro, te confessares, pecamos nós, desviamos e agimos com maldade. Observa. E se buscarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, que os tenha levado como escravos, e orarem a ti, voltando para a sua terra, que deste a seus pais para a cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome. Escuta dos altos céus, onde reside a sua oração e a sua súplica, e defende a causa do seu povo. Perdoa a tua gente os pecados cometidos contra ti, de todas as revoltas e transgressões que
que tiverem praticado contra a tua pessoa. Faz-os encontrar graça diante de seus dominadores, de modo que recebam deles a necessária misericórdia. Os irmãos estão entendendo o que João está falando aqui, irmãos? No verso 8, quando ele diz assim, né, de uma forma muito maravilhosa, ele diz: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso quer dizer, nós vemos lá em 1 Reis que o povo transgrediam os mandamentos de Yahweh. E pela transgressão eles foram levados cativos, para o cativeiro. Cativeiro é bom, irmão Antônio? Eu acredito que não. Cativeiro é prisão, é escravidão. Mas por que o povo foi levado à prisão, ao cativeiro, por pessoas estranhas? Porque eles desobedeceram os mandamentos de Yahweh. Mas a palavra está dizendo que quando chegar lá no cativeiro, que a terra se fosse longe ou perto, se ele se arrependesse e confessasse os seus erros, as suas rebeliões e as suas transgressões, Yahweh teria misericórdia deles e os trazia de volta para a sua terra. Vocês entenderam direitinho? Por isso que João fala, irmãos, que se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso era no tempo da nossa ignorância, que nós não podíamos falar ou testificar essa declaração, porque nós éramos pecadores. Nós não acreditávamos no belo evangelho da água e do Espírito. Então nós estávamos cativos ao pecado. E segundo as Escrituras, Yahweh não fala com os pecadores. Vocês estão entendendo? Se os irmãos observar, em 2 Crônicas 6:36, observa bem, 2 Crônicas, no capítulo 6, o verso 36 e 39. Olha, 6, 36 e 39. 2 Crônicas. Vamos entender as Escrituras para que os irmãos possam sair daqui hoje inteirados nesse conhecimento. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 36. Está dizendo assim, olha: quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e cometa erros. Existe ser humano que não peque e cometa erros? Não existe. Todos cometem. Observa. E tu te indignares contra essa tua gente e os entregares às mãos do inimigo para os castigarem, de modo que os levem cativo para alguma terra longínqua ou próxima. Se caírem em si, observa agora, depois do cativeiro, não é, irmão Antônio? Se caírem em si, na terra estranha, para onde forem conduzidos como escravo, e lá se arrependerem e se converterem, confessando, tá vendo? Ó? Pecamos, nós desviamos, agimos com rebeldia e perversidade e praticamos o mal. Observa bem. E lá nas terras da sua deportação, se voltarem sinceramente para ti, de todo o coração, de toda a alma, entre os povos do seu exílio, para onde forem mandados cativos, e orarem voltando para a sua terra, que deixa aos seus pais, para a cidade que escolheste, e para o templo que levantei em honra ao teu nome. Então, dos altos céus, lugar da tua plena habitação, ouve a sua petição e a sua súplica, e defende sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti.
Observe, vamos, irmão, está entendendo agora o que João está dizendo? João está dizendo aqui, claramente, quando as pessoas estão no cativeiro do pecado. Há uns anos atrás, nós aqui estávamos aonde? No cativeiro do pecado. Dentro da religião. Dentro da religião, nós éramos cativos ao pecado. Por quê? Não foi ensinado para nós o belo evangelho da água e do Espírito. Então nós acreditava. Eu vou bater forte nisso aqui. Nós acreditava em um Jesus mitológico, em um Deus mitológico, que os próprios homens criou nas suas cabeças. Foi assim, irmão Antônio? Eles criou um Deus na sua cabeça, que eles pregavam chamando as pessoas para aceitar ele. As pessoas levantavam a mão, aceitando esse Deus, aceitando esse Jesus. Sim ou não? E aí fazia todos os tipos de sacrifício. Todos os tipos de sacrifício. Jejum, oração do monte, oração todos os dias confessando o pecado, todo dia os mesmos sacrifícios. E aí nós continuávamos pecadores. Porque quando nós pensasse pelo menos que não tínhamos mais pecado, alguém pegava o capítulo 1 de 1 João e o verso 8 e dizia para nós assim: irmãos, vocês não podem dizer, vocês não podem declarar que não tem mais pecado. Era assim ou não? Batia duro. Não, por quê? Não pode dizer não. Se você falar que não tem pecado, você está enganando a si mesmo. Observa bem. E a verdade não está em vocês. Então, irmão, nós fomos criados no cristianismo falso e religioso assim. Eles nunca ensinou para nós o verso 9. Quem foi aqui que passou no estudo naquela época e que os teólogos, os estudiosos que davam estudo na escola bíblica dominical ou que davam estudo na igreja, trouxe uma explicação do verso 9 para vocês? Quem recebeu? O senhor recebeu, irmão Antônio? Quantos anos, irmão Antônio, o senhor ficou? 23 anos. 23 anos. E todos que passavam por irmão Antônio só ensinava o verso 8. Mas o 9, ninguém nunca parou para ensinar. Estava isolado. Observa bem. Mas e como que se prega um Deus que veio tirar pecado e depois que a pessoa aceita ele, continua no pecado? Vocês estão me entendendo? Eu estou fazendo polêmica? Não, eu estou ensinando a verdade correta. Porque nós lemos em 1 Reis 8, 46 e 48, e 2 Crônicas 6, 36 e 39, mostrando que o povo pecou, ele foi levado em cativeiro. Mas lá no cativeiro, eles lembrou que pecou, que transgrediu os mandamentos, e pediu perdão, e eles foram perdoados. Aí as pessoas no cristianismo moderno, hoje, observa bem, que tem uma porta aberta para ter a remissão dos pecados de uma forma muito especial, porque nós, irmão, segundo as escrituras, nós ia ser julgados sem lei, porque nós somos gentil, e gentil ia ser julgado sem lei, porque gentil nunca buscou a lei, e o judeu ia ser julgado pela lei. E a palavra diz que o julgamento da lei diz que o salário do pecado é a morte. E um julgamento sem lei é o quê? A morte também. Vocês entenderam direitinho? Então, nós temos que aprender corretos. Porque nós não servimos um Cristo Redentor. Não. Nós não servimos um Deus da mitologia grega. Porque muita gente pensa: eu sirvo a Deus, mas que Deus? Porque Deus não é nome, é um título. E as pessoas que estão dentro dessa religião hoje, 99,9%, podemos dar isso? Podemos. Não conhece o nome do Altíssimo.
verdadeiro. Observa bem, porque os próprios judeus mandou os escribas tirar o nome verdadeiro, né, das escrituras, que é Yahweh. E faz outra confusão. No livro de Mateus, nós vimos outra confusão, porque no primeiro versículo está dizendo a profecia de Isaías, né? Que a virgem daria à luz um filho, e o seu nome se chamaria o quê? Jesus, né? O primeiro versículo. Vamos analisar isso aí? Para nós... Vamos analisar isso aí? Para que os irmãos venham compreender que nós não estamos aqui brincando de Bíblia. Nós não estamos aqui Mateus 1:21. brincando de cristão. Nós estamos aqui levando a sério, né? Levando a sério aquilo que nós lemos nas Escrituras e que nós examinamos as Escrituras. O primeiro é 1:21 de Mateus, né, meu Antônio? Isso, é. Observa, abre as Escrituras no capítulo 1 e no verso 21 para você ver o que está escrito. Ó. Ela dará à luz um filho e lhe porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí você chega no mesmo capítulo, no verso 23. Olha aqui, ó, no verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Yahweh conosco. Oi, irmão Antônio, irmãos, uma série de irmãs. Por que está essa contradição aqui, logo no início de Mateus? Porque em 1:22 ainda diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Justo, Isaías. começa, o certo mesmo começou do 22, porque, observa bem, quando a palavra está dizendo aqui, né, no 21, que ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, no 22 está dizendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Altíssimo havia dito através do profeta Isaías, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Yahweh conosco. Agora, irmãos, preste atenção. No primeiro versículo, o tradutor traduziu e colocou o nome de Jesus. Agora, Isaías disse, Yahweh vos dará um sinal, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome chamará Emanuel. Esse versículo 21 está cumprindo o que está dizendo lá em Isaías? Está dizendo que o profeta Isaías testificou. Está contradizendo o que o profeta Isaías testificou. E não aparece um teólogo que tenha coragem de falar a verdade a respeito dessa contradição. Veja bem, o Emanuel é o mesmo nome do Pai. Como é que é o nome do Pai? Yahweh. E esse nome de Emanuel, traduzido, é Yahweh conosco. Quer dizer, é o nosso Deus verdadeiro conosco. O que tem a ver Emanuel com parentesco com o nome Jesus? Nada. Qual é o significado desses dois nomes? Nenhum. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sabe por que isso está acontecendo com nós aqui? Porque nós estamos cumprindo o que o Emanuel falou. Emanuel nos ensinou o quê? Erra o homem não examinar as Escrituras. Quando nós passamos a examinar as Escrituras,
Aí você encontra essa contradição, aí você faz o quê? Vai ficar de braço cruzado? Não, você vai pedir a revelação de Emanuel. Aí Emanuel manda você examinar. Aí você vai nas pesquisas, aí você passa a descobrir o significado do nome Jesus e você passa a descobrir o significado do nome Emanuel. Nome próprio não pode ser transliterado. O nome de... E mesmo se eu quisesse transliterar ou portuguesar o nome de Emanuel, nunca daria o nome de Jesus. Vocês estão me compreendendo? Então, essa confusão não foi eu que fiz. Foi os tradutores da Bíblia. Os homens que são chamados pais da igreja. Observa, mas a igreja, o pai dela se chama Emanuel. Ou se chama Yahweh. E Yahweh deu testemunho para a igreja de quem? De Emanuel. E está dizendo na própria Escritura que o testemunho de Yahweh é maior do que o testemunho dos homens. Então eu vou acreditar em quem? O testemunho do Yahweh. Eu vou acreditar no testemunho de Yahweh. E vou procurar examinar as Escrituras, porque nas Escrituras, irmão, tem muitas modificações. E as primeiras modificações foi os próprios judeus que mandou fazer. Chamou os escribas e mandou tirar o nome verdadeiro do Altíssimo. Aonde a palavra diz que não pode tirar nada, porque senão todas as pragas do livro caem sobre eles. Porque o judeu, é tanto sofrimento na vida do judeu, do princípio até hoje, eles não param de sofrer. Porque eles mexeram nas Escrituras. Eles mexeram nas Escrituras. E quando essa Escritura foi traduzida para o grego, também foi modificada. Do grego foi traduzida também para o romano. Foi traduzido também que a Grécia e os romanos também têm a mesma faixa etária de idolatria. Depois o catolicismo romano traduziu para o português também, pegando as modificações e modificando. E chegou isso até nós hoje. Então as pessoas, quando fizeram isso, achou que o povo não ia ter ninguém que tinha o Espírito Santo para descobrir esses erros. Mas quando nós andamos pela fé e queremos alcançar o reino do céu verdadeiro, o Espírito Santo nos dá a inspiração e o entendimento para entender as Escrituras. Isso aqui não é para fazer polêmica, mas é para nós conscientizar o nosso povo nascido de novo essa verdade. Por isso que as pessoas aí hoje no cristianismo, eles nunca recebem o perdão dos pecados, porque eles não confessam os seus pecados. Eles continuam com aquele mesmo ritual antigo. O ritual do Constantino, dos outros que veio depois dele, foram fazendo as modificações e não apareceu um homem com coragem de entrar sério e mostrar a verdade ao povo. E o que nós encontramos hoje é o pastor Jong, que pela misericórdia de Yahweh, o Espírito Santo tem conduzido ele para proclamar o evangelho da água e do Espírito, do sangue e da ressurreição, que eu oro a Yahweh, ao Messias, que abençoa a vida desse homem, a vida do pastor Shin, né? Que tem esse prazer de mandar para o mundo inteiro esses livros escritos, revelando a verdade do belo evangelho da água e do Espírito, do sangue e da ressurreição, que quando nós levamos a sério, o Espírito Santo mostra para nós essas coisas. Se os demais não viram ou não quiseram falar, não é problema meu. Eu não sou obrigado a comer uma coisa que eu estou vendo que está contraditória. Porque quem pode botar o nome no filho é o pai. E o pai botou o nome no filho. Usou o profeta Isaías e anunciou para o mundo inteiro que ele daria um sinal, que a virgem daria à luz um filho, e o nome dele seria Emanuel, que traduzido é Yahweh conosco. E aqui no livro de Mateus você vê essa confusão, e a confusão está aí até hoje, que o povo não faz uma perfeita confissão de pecado. Vamos prosseguir.
Os irmãos entenderam o versículo 8? Amém. Então, João está falando para aqueles que estão ainda no cativeiro, para aqueles que confessam que têm pecado, para aqueles que andam no pecado, aqueles que andam na prática do pecado. Observa bem, João está dizendo que essas pessoas não podem fazer essa declaração, porque senão eles vão mentir. E outra coisa, e uma pessoa que confessa que tem pecado é um perigo muito grande. Nós vemos aqui em 1 João capítulo 3, no verso 8, que quem abre a boca para confessar que mesmo conhecendo o Emanuel, que eles chamam de Jesus, mesmo conhecendo o Deus da mitologia, que ninguém sabe que Deus é que eles servem, porque não tem nome, é só Deus. Preste atenção. Aí, ele nos ensina de forma tremenda que quem acredita, vamos supor, na Bíblia ou nas Escrituras, porque lá fora o povo crê na Bíblia e nós aqui acreditamos nas Escrituras sagradas. Né? Observa bem, está dizendo aqui no capítulo 3 e no verso 8, observa isso, para as pessoas que diz que aceitou o Emanuel e confessa que ainda tem pecado. Ele está dizendo aqui, ó, no verso 8, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Quem confessa que tem pecado é de quem? Do diabo. Observa, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Yahweh se manifestou para destruir as obras do diabo. A obra do diabo é o quê? Não é o pecado? O Emanuel veio para quê? Para eliminar o pecado que nos separava de Yahweh e que nos levava à morte. Né? João 3 e 8. 1 João 3 e 8. Observa, no verso 9, João afirma ainda, todo aquele que é nascido de Yahweh não se dedica à prática do pecado. Quem nasce de novo, observa, crendo no Emanuel, que ele veio para tirar o pecado do mundo, e crê lá no seu batismo com imposição de mão, e confessa que não tem mais pecado, ele é de quem? Ele é de Yahweh. Por quê? Observa, não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Yahweh permanece nele, e ele não pode continuar pecando, pois é nascido de Yahweh. Você viu o que João nos ensina? Vocês estão vendo porque nós afirmamos que nós não temos pecado? Porque nós nascemos de Yahweh. E a semente de Yahweh, que é o nosso Altíssimo, o nosso Deus único e verdadeiro, permanece dentro de nós. E quem tem essa palavra, quem tem essa semente, nunca vai declarar e nem chamar ele de mentiroso. Vai honrar o plano de redenção eterna, vai honrar o belo evangelho da água e do Espírito. Porque tem fé. Aí, irmãos, João agora, ele dá uma firmada na estaca, de uma forma que ninguém pode desfazer de você, se você acreditar no verso 10. Porque ele diz, deste modo conhecemos quem são os filhos de Yahweh e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, olha aí, ele cumpriu a justiça onde? No Jordão, no batismo dele com imposição de mão. Deixa por agora, porque assim se cumpra toda a justiça. Tá vendo? E quem, observa bem, quem não pratica a justiça não procede de Yahweh. E nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Como é que é amar o irmão? É com amor natural? Elevando esse evangelho da verdade para o irmão.
quando eu estou falando isso aqui para vocês e ensinando para vocês à luz das Escrituras, examinando o que o Emanuel falou, isso prova que eu amo vocês. Não estou enganando vocês, eu estou ensinando conforme a palavra está dizendo, para que vocês sempre confirmem essa mensagem na cara do diabo. Porque o diabo é um acusador. Ele quer te acusar. Aí tu vai falar, olha aqui, Satanás, sai agora. Sai, desapareça. Porque Emanuel veio e tirou todo o pecado do mundo, inclusive os meus, lá no seu batismo, aonde ele recebeu o pecado do mundo inteiro, a qual você induzia as pessoas à morte, porque fazia as pessoas desobedecer os mandamentos de Yahweh. Agora tu é um derrotado, porque Emanuel veio e resolveu o problema. E eu creio no que ele fez, porque o testemunho do Pai é maior do que o dos homens e maior do que o seu. Entenderam, meus queridos irmãos? Então aqui fechou o que João está ensinando no verso 8. Dentro das Escrituras Sagradas. Eu provei para vocês isso ou não? Amém. Observa bem. Agora aqui no meio de nós, pode ter eu, pode ter qualquer um aqui que pode estar na condição do verso 8. Posso falar isso ou não? Mas é isso que é o problema agora. Antônio, quando Emanuel falou assim, um de vocês vai me trair, trouxe o que no meio do povo? Um comentário, um choque. Então eu posso fazer como Emanuel falou. Um no nosso meio, ninguém sabe quem, pode ser eu, que está aqui só fingindo, ou eu que estou só ensinando para vocês, mas não creio que isso aqui é verdade. Aí, segundo o que João falou, eu vou passar a ser filho de quem? Do diabo. Do diabo, porque eu não estou crendo na palavra. Amém? Fechou? Amém. Agora vamos para o verso 9, que é o verso isolado, que a religião isolou e que ninguém usa. O verso 9 é 1 João, agora 1 e 9, né, que é o que nós estamos estudando. Agora aqui foi fechado. Né? Agora aqui foi fechado. Foi fechado. Né, irmão? Foi fechado. Observa bem. Então, agora vocês entenderam o significado do que João fala no 8. Agora, o verso 9, irmão, está isolado na religião, porque a religião não usa o verso 9. Estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e a tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus,
sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão